Bom, gente, hoje eu vou, primeiramente, bom dia. Hoje eu vou dar só uma pequena revisão do que a gente deu na aula passada, tá? Que a aula passada foi bem extensa, acabei tendo que correr um pouquinho. Então eu quero ver aí o que vocês conseguiram captar da aula. Então a gente vai dar uma revisada na aula passada, tá? Então a aula passada, para depois entrar na aula de hoje, que vai ser sobre retículo endoplasmático, tá bom? Na aula passada a gente falou, né, sobre transporte de membrana. Então eu comentei que temos 4 tipos, né, mecanismo de transporte. Então temos a difusão passiva, né, difusão facilitada, transporte ativo e o cotransporte. Vocês lembram da definição de cada um? Não, vocês têm que estudar, hein, gente? Então, a difusão passiva, né, é a passagem de molécula através da membrana, a qual a membrana é permeável a essas moléculas. A difusão facilitada, como o próprio termo diz, alguma coisa facilita a difusão dessa molécula através da membrana. Então, na difusão facilitada, o que nós temos são proteínas na membrana plasmática, permitindo, né, facilitando a difusão da molécula através da membrana de um lado para o outro da membrana, seja para o interior da célula, né, seja para o exterior da célula. Transporte ativo. Transporte ativo é o transporte dessas moléculas através da membrana, sendo necessário a utilização da hidrólise de ATP, tá? Então, para isso, há-se gasto de energia. Então, também a presença de uma proteína na membrana plasmática que através de uma hidrólise de ATP vai permitir com que a molécula entre para dentro do interior da célula, ou, né, se for o contrário, para o exterior da célula, contra um gradiente, tá? E o cotransporte é o transporte de 2 moléculas em uma mesma direção, nesse caso nós chamamos de symporter, ou em direção contrária, nesse caso nós chamamos de antiporter, né? Através da proteína de membrana, contra ou a favor de um gradiente, tá? Então eu vou passar sobre cada tipo de transporte, né, que a gente falou sobre a aula passada, de uma forma bem mais resumida, né, porque já teve a aula anterior, tá bom? Vocês receberam a apresentação da aula passada? Não. Não? Receberam? Hã? Não, mas eu mandei para todos os e-mails que estavam na lista. Então eu vou tentar te mandar de novo hoje. Ah, não, é porque você não me mandou, eu acho. Na verdade, você ficou de me mandar o e-mail. Foi isso. Bom, passa uma listinha, alguém, por favor, com o nome de vocês, para anotar. Aí anota de novo, anota na lista, que aí eu passo, tá? Bom, então, ao falar de alguns transportes, né, desses transportes de membrana, a gente comentou, né, sobre alguns transportes específicos presentes dentro da célula na aula passada. Então, o primeiro, como vocês podem ver, né, é transporte ativo. Então, o transporte ativo, ele utiliza, né, a hidrólise de ATP para que a molécula passe, né, através da membrana, através de uma proteína. Então, como está ali no exemplo, né, daqui da seta vermelha, a gente tem, né, aqui, por exemplo, é uma célula, né, e aqui é uma bomba ATPase. É uma bomba que próton ATPase. Então, a entrada de próton através de uma proteína, que está localizada na membrana para dentro da célula, mas para que isso ocorra, há uma hidrólise de ATP, né, para que o próton entre dentro da célula. Então, esse é um tipo de transporte ativo, tá? Aqui a gente também pode ver outro tipo de transporte ativo, que é o quê? A bomba sódio-potássio ATPase, tá? Então, o que nós temos aqui é a saída de sódio da célula, a entrada de potássio para o interior da célula, mas para que isso ocorra, há uma hidrólise do ATP para que essas moléculas passem através da membrana. Bom, outro tipo de transporte foi canal iônico voltagem independente.
que é através de uma difusão facilitada. Como nós vimos, o que é a difusão facilitada? É a presença da proteína na membrana, que vai permitir facilitar a difusão da molécula. Então, a gente pode ver aqui o canal de íon cloreto, canal iônico cloreto, que é o quê? O que nós temos aqui? Uma proteína na membrana celular que facilita a difusão do cloreto do exterior celular para o interior celular. Tá? Então, isso a gente chama de canal iônico voltagem dependente. Por quê? Lembra? Essa célula aqui tinha na outra aula também. Aqui é um exemplo de uma célula onde esses canais vão levar a permanência de um meio ácido no interior da célula, né? Então, o que favorece o meio ácido? É a quantidade de próton. Então, nesse caso aqui, se você quer manter, né, se o organismo quer manter dentro da célula um meio ácido, então para isso ele tem uma bomba prototepease para que coloque próton para dentro da célula, mas para você manter aquele meio ácido e a diferença de cargas no interior da célula e fora da célula, você tem um outro mecanismo que é o quê? A entrada dos íons cloreto, que tem mais no exterior da célula do que no interior. Então, esse cloreto entra para o interior da célula através de um canal iônico voltagem dependente, mantendo o pH ácido e equilibrando as cargas no interior e no exterior da célula. Bom, outro tipo de transporte que a gente comentou, a difusão facilitada, que é o canal iônico voltagem não dependente. Isso, a gente tem o exemplo do potencial de membrana em repouso. Eu lembro que eu comentei para vocês, eu tinha uma tabelinha na apresentação, onde eu colocava a diferença iônica no interior da célula e no exterior. E naquela tabela, vocês viram que no exterior da célula, a gente tem uma concentração grande de sódio, tá? E uma concentração baixa de potássio. Já no interior da célula, o que a gente tem é uma concentração menor de sódio e uma concentração maior de potássio. E eu comentei na aula passada, nós temos canais de sódio, temos canais de potássio, né, na membrana celular. Quando a membrana, né, celular ela está em repouso, essa diferença de cargas dentro da membrana permite com que a voltagem intracelular seja de aproximadamente menos 70 milivolts. E o que permite com que a célula mantenha essa diferença, né, tenha essa carga em repouso negativa de menos 70 milivolts, é a diferença, né, dessas cargas dentro e fora da célula. E o potássio, ele tem, né, como falei, para esses íons passarem pela membrana, a membrana ela não é tão permeável, né, ela não é permeável a esses íons. Então ela precisa de canais para que esses íons passem. Entretanto, o potássio, o canal de potássio, tem canais que ficam ligeiramente abertos que permitem a saída do potássio para o meio externo. Permite a saída do potássio para o meio externo. Já não ocorre a mesma coisa com o sódio, né, para o sódio entrar para dentro da célula, já que eu tenho muito mais sódio fora da célula do que dentro, né? Como eu tenho menos potássio fora da célula do que na célula, como o canal de potássio ele fica, né, ligeiramente aberto, ele permite essa passagem de potássio para fora da célula. Com isso, mantém esse potencial da membrana de menos 70 milivolts. Quando a célula, né, ela é ativa, né, para poder responder aquilo que o organismo, né, está dizendo, né, mandando a informação para que ela se ative, há uma despolarização da membrana.
A despolarização da membrana é o quê? Eu tenho a abertura desse canal de sódio permitindo a entrada de sódio para dentro da célula. Então aqui eu tenho, né, a membrana em repouso, menos 70 milivolts. A partir do momento que eu tenho a entrada de sódio dentro da célula, né, uma carga positiva, é a abertura desse canal, então entra muito sódio para dentro da célula, a membrana ela se torna positiva no interior, é mais ou menos mais 30 milivolts. Tá? Então isso aqui é quando acontece a despolarização da membrana. Após a membrana ser ativada, ela precisa voltar novamente para o repouso. Então, o que acontece? Agora é a abertura do canal de potássio, tá? Fazendo com que o potássio vá para o interior da célula. Então, os canais de sódio, ele fecha, né? Há uma repolarização da membrana com a entrada do potássio. E o que a gente tem é isso aqui. Vocês percebam que quando há essa repolarização da membrana, fica mais negativo do que o normal. E aí é onde entra a bomba sódio-potássio ATPase. E aí, com essa bomba sódio-potássio ATPase, permite com que a membrana mantenha a sua carga de repouso. Então, quando a gente diz canal iônico voltagem não dependente, né, é a saída, né, essa passagem dos íons que ocorre livremente pela célula, né, por canal levemente aberto, sem ser por uma voltagem, né, dependente, porque a gente está com o potássio também tem uma carga positiva, né? Se o interior dela é negativo e fora é positivo, está saindo potássio, né? Então é um canal iônico voltagem não dependente. Já o canal iônico voltagem dependente é quando você tem essas diferenças, né, de concentração no interior e no exterior celular. Você vai levar, então, abertura do canal, entrada de sódio para dentro da célula. Bom, também comentamos sobre difusão facilitada, que a gente denomina uniporter. Lembra da definição uniporter? Quem pode me dar a definição do que é uniporter? É a passagem de uma única molécula em uma única direção para dentro da célula. Então, aqui a gente tem o exemplo do GLUT2 na membrana celular, que é uma proteína transmembrana que permite a passagem da glicose do interior para o exterior celular. Então, é um transporte, uma difusão facilitada, que a proteína facilita a difusão dessa molécula, né? E uniporter, que é num único sentido, é a passagem de uma única molécula em um único sentido. Falamos do cotransporte, né? E a gente falou do symporter e do antiporter. Então, como eu já defini anteriormente, symporter é o que? A passagem de duas moléculas na mesma direção. Então, aqui a gente tem um exemplo desse tipo de transporte. Então, também, bom, você tem uma proteína que vai facilitar a difusão dessas duas moléculas,
você tem a entrada de sódio e de glicose no mesmo sentido. Então, são duas moléculas entrando para o interior da célula no mesmo sentido. Se fosse antiporter, como é que seria? Sentidos contrários. Então, não é o caso aqui, mas só para entrar na definição do que é antiporter, seria, por exemplo, o sódio entrando, glicose saindo, ou a glicose entrando, sódio saindo. Então, são duas moléculas em sentidos contrários. Também comentamos sobre o transporte transepitelial. Lembra? Eu falei do tecido epitelial, né, que são células juntinhas e que revestem normalmente nossos órgãos, né, na parte interna dos órgãos. Então aqui tem um exemplo de um tecido epitelial presente no intestino delgado. Né? Qual é a função desse transporte transepitelial? No lúmen do órgão onde entra, né, o alimento, você precisa absorver esse alimento de alguma forma. Se você tem um tecido ali envolvendo, é o quê? É o tecido epitelial. Então, essa sua molécula que você quer absorver vai passar do lúmen do órgão através da célula epitelial para o sangue, para que assim possa ser difundido por todo o organismo. Então, isso aqui é um transporte transepitelial. Chegamos a comentar da difusão facilitada do movimento da água, né? A gente comentou que a membrana ela é levemente permeável à água, né? E lembra que eu falei que bom, né? Que ela é só levemente permeável à água. Porque vocês imaginem, né? A água, quando ela se difunde por um espaço, ela tem um processo que a gente chama de osmose, né? Lembra que eu cheguei a comentar? Se você tem uma célula, né? Que você tem mais sódio dentro da célula, menos sódio no interior da célula, né? Então você tem um meio, vamos colocar que a gente tem um meio aqui, hipertônico, muitos solutos no exterior da célula. O que vai acontecer? A água vai passar para o meio exterior para poder tentar equilibrar, né, esses íons dentro e fora da célula. Se acontecer isso, a célula vai murchar. A mesma coisa, o contrário, se eu tenho um meio, uma solução hipotônica, né, se eu tenho poucos solutos no exterior da célula, no exemplo aqui do sódio, se eu tiver poucos solutos e muito aqui, a água vai tender o quê? A entrar no interior da célula e vai inchar a célula. É um processo de osmose. Vai tentar equilibrar, né, essa quantidade dos solutos dentro e fora da célula. E aí, com isso, a célula, né, poderia inchar ou murchar e perder suas propriedades, até mesmo romper e levar à morte celular. Então, para o movimento da água, também há a presença, né, de proteína na membrana da célula, que se chama aquaporina, que vai permitir, né, vai facilitar a passagem da molécula de água através dessa proteína, seja para o interior da célula, seja para o exterior da célula. E comentamos também, que eu coloquei lá o contrário, né, repolarização. Polarização é a saída de potássio, claro. Se eu tenho mais potássio dentro da célula, e se eu quero, né, voltar a negativar a célula, eu tenho que levar potássio para fora. É o que está aqui. Já no potencial de ação, né, que a gente comentou, potencial de ação, neurotransmissor e da exocitose, vocês lembram? A gente falou, né, de uma... Deixa eu apagar aqui. Sim. Mas o sódio já tem uma quantidade maior de sódio dentro da célula. Para botar mais potássio para fora não vai permanecer positivo, não. Então, a ideia é repolarizar. Então, na verdade, a gente tem outros íons ali dentro. A gente tem os cloretos, que é negativo, outros íons no interior da célula.
tá? Essa diferença iônica dentro e fora da célula, ela mantém essa célula mais negativa pela presença de outros íons. Mas o que vai variar quando a célula é ativa, tá? São exatamente os canais de sódio e potássio. Tá? É a presença deles, né, no exterior e no interior da célula, é que vai ativar a membrana, né, com a entrada de sódio para fora e a repolarização, né, para poder voltar para o estado. Como tem mais potássio sai da célula, né, para poder tentar negativar. Então, mas nesse caso ele não tá, né? Nesse caso ele não tinha mais potássio. Não, no interior da célula normalmente tem mais potássio do que no exterior. Tá? Foi o primeiro desenho que eu coloquei aqui. Então está numa tabela que eu coloquei na minha apresentação. Tá? Depois eu vou mandar para vocês, vocês vão ter a tabela direitinho. Então tem muito mais potássio no interior da célula do que fora. Tá? Bom, numa célula neuronal, a gente comentou na aula passada, né? Então aqui a gente tem, bom, como eu estou só colocando a região terminal, a gente tem, né, a região do axiônio terminal. Lá a gente tinha vesículas com os neurotransmissores dentro dessas vesículas, onde quando ocorria um potencial de ação, que era o quê? Lembra? Eu comentei que os axônios das células neuronais, elas são, né, revestidas pelo que a gente chama de bainha de mielina, e que aquilo acelera, né, a despolarização da célula, que é pelos nodos de Ranvier, presente aqui, que vai levar o que? A entrada de sódio para dentro da célula. Então despolariza. Com essa despolarização vai levar a cálcio também entrar dentro da célula, fazendo com que as vesículas, né, cheguem até a membrana, né, num processo que a gente chama de exocitose, libere os neurotransmissores que estão dentro dessa vesícula para que a gente chama aqui, né, da fenda sináptica. Tá? Esses neurotransmissores são chamados acetilcolina. Então, na membrana pós-sináptica, o que a gente tem são receptores para acetilcolina. Então, aqui vai ligar, né, a acetilcolina, vai ativar essa célula e o que vai acontecer? Entrada de sódio para dentro da célula. Se essa célula aqui, se a gente está falando, né, de uma membrana pós-sináptica de um tecido muscular, o que a gente vai ter é o quê? Há uma despolarização, né, da membrana, e essa membrana da célula muscular, ela tem invaginações, tá? Que vai despolarizando nessas invaginações, e colado essas invaginações, nós temos aqui o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, dentro dele, né, outra coisa que eu comentei também na aula passada, a concentração de cálcio no citoplasma celular, ela é muito baixa, né? Então esse cálcio tem maior concentração no citoplasma e muito mesmo reservado dentro do retículo sarcoplasmático, tá? No caso da célula muscular. Então, com essa despolarização da membrana, vai ativar os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático para o cálcio sair, né, do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. A partir do momento que o cálcio vai para o citoplasma, né, aquilo não é o objetivo dessa aula hoje, o cálcio vai ligar as proteínas contráteis, tá, que é ao complexo troponina-tropomiosina, que vai permitir assim que a miosina e a actina tenham
né, acessa uma outra e ocorre o deslizamento, né, e, consequentemente, a contração muscular. Tá? E no repouso, o que acontece? O cálcio tem que voltar para o interior da célula, o sódio, né, é fechado, o canal de sódio, tudo aquilo que eu já falei, saída de potássio, depois é ativado a bomba sódio, potássio, ATPase. Tá? E eu cheguei a comentar, né, dessa entrada de cálcio por retículo sarcoplasmático, que é feita através, né, de uma proteína, que é a cálcio ATPase, que é aquele esquema que eu mostrei sobre as duas formas, né, da proteína, que eu chamava de E1 e E2, né, as duas conformações, onde na conformação E1, né, essa enzima ela vai ter maior afinidade para o cálcio, para trazer o cálcio então para o interior do retículo sarcoplasmático, né, e na conformação E2 ela tem uma menor afinidade para o cálcio, liberando o cálcio no retículo sarcoplasmático. Ok? Bom, então esses são os tipos de transporte que a gente comentou na semana passada. Então, isso aqui só para testar se vocês lembram de todas as definições de transporte. Então, isso aqui é só uma célula com vários canais, né, de transporte através da membrana. Exatamente para eu perguntar a vocês, então, o que é cada canal. Então, que canal é esse aqui? Que tipo de transporte é esse? Sim, bom, isso aqui é o quê? Ó, o que está entrando? Potássio, através de uma proteína. Então, isso aqui é um canal iônico, né? E que tipo de transporte é? Uma difusão facilitada, certo? Que está tendo passagem, né? A proteína está facilitando a passagem do íon de um lado para o outro, tá? Então, a mesma coisa, seja aqui para o potássio, para dentro da célula, aqui para o exterior, é o cloreto e o cálcio. Que tipo de transporte é esse aqui? Transporte ativo, por quê? Está tendo utilização de gasto de energia, né? Hidrólise do ATP, ADP, fosfato, para quê? Para que o cálcio saia da célula, né? Então, é uma cálcio ATPase. Que tipo de transporte é esse aqui? A mesma coisa. Transporte ativo, no transporte, né? Próton, ATPase, que está utilizando ATP, né, a hidrólise do ATP para permitir que o próton saia da célula. Esse aqui, o que vocês estão vendo aqui? Uma proteína, né, uma substância, uma molécula que é a sucrose, passando, né, de um lado a outro da membrana celular. Então, que tipo de transporte é esse? Difusão facilitada. Tem ATP utilizando aqui? Não, então é difusão facilitada. Passagem de uma molécula de um lado para o outro. E de uma única molécula, onde a gente chama de uniporta. Certo? Que tipo de transporte é esse? Cotransporte. De que tipo? Antiporta. Por quê? Eu tenho moléculas passando em sentido contrário. E esses aqui são todos do mesmo tipo também. Que tipo de transporte é? É um cotransporte, simporte.
que é a passagem de duas moléculas em uma mesma direção. Tá bom? Então agora a gente vai entrar, né, no que é a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta da aula passada? No caso, ele não teve exemplo do quantitativo. Ali teve, da ATP. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o retículo endoplasmático. A gente já comentou alguma coisa da aula passada sobre o retículo endoplasmático, que é a atividade lá da calça ATPase, né, no retículo sarcoplasmático. Então, retículo endoplasmático, né, é uma organela presente no interior da célula, onde nós temos, né, duas subtipos, né, subdivisões do que é o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Uma grande diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso é que no retículo endoplasmático rugoso nós temos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso. E com isso a gente também vai ter diferença na função dos dois retículos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, né, é nele que é realizado ribossomos. É isso aqui, ó. No lugar do é ó, em português. Então, no retículo endoplasmático rugoso, tem a função de sintetizar proteínas. E no retículo endoplasmático liso, a função é de sintetizar lipídios. Então, retículo endoplasmático rugoso. Aqui eu mostro para vocês uma micrografia eletrônica do retículo endoplasmático rugoso, onde uma parte, né, dessa microscopia eletrônica é mostrada, né, aqui em forma esquemática, mostrando o retículo endoplasmático rugoso na presença, né, desses ribossomos ligados à parede, né, do retículo endoplasmático rugoso. Entretanto, esses ribossomos eles podem ser encontrados ligados, como a gente viu, né, na figura anterior, a membrana, né, do retículo endoplasmático rugoso, como também, são todas essas bolinhas pretas que estão sendo mostradas aqui, livre no citoplasma da célula. Então a gente tem, por exemplo, de ribossomos livres no citoplasma da célula e ligados à membrana do retículo endoplasmático rugoso. E é nos ribossomos que se tem realizado a síntese, né, da proteína. Então, como a gente tem ribossomos livres no citoplasma celular, ou ribossomos ligados ao retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter síntese de proteínas realizada tanto pelos ribossomos que não ligam, né, a membrana de retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ver outras características posteriores, que esses ribossomos que estão livres na célula, né, no citoplasma, se o peptídeo tiver um sinal peptídeo, que vai ser responsável por ligar a membrana do retículo endoplasmático, esses ribossomos com essa proteína, ela vai ser direcionada, como é mostrado aqui,
a membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, a proteína ela pode ser sintetizada tanto pelos ribossomos livres no citoplasma, quanto ligado à membrana do retículo endoplasmático. Bom, e essa síntese da proteína, ela pode ser realizada por um único ribossomo, ou como vocês estão vendo aqui, uma cadeia de poliribossomos, que são vários ribossomos sintetizando uma mesma proteína. Seja livre na célula, seja ligado à membrana do retículo endoplasmático. Bom, esses ribossomos que são livres no citoplasma, que sintetizam proteínas, eles são responsáveis principalmente por sintetizar proteínas que vão para onde? Sintetizar proteínas que posteriormente vão habitar, ter função lá no núcleo da célula. Vão sintetizar proteínas que vão habitar dentro da mitocôndria e vão ter função na mitocôndria. Sintetizar proteínas que vão para dentro de cloroplastos, isso em células de plantas, que vão sintetizar essas proteínas, vão ter função, né, nas células de cloroplastos. E sintetizar proteínas que vão para os peroxissomos. Aqui, peroxissomos. É a mesma coisa em português, só troca o E pelo O. Já os ribossomos, que sintetizam proteínas ligadas à membrana do retículo endoplasmático, vai sintetizar proteínas tanto para a membrana do próprio retículo endoplasmático, né, as proteínas que ficam na membrana do retículo endoplasmático, como as proteínas que vão para a membrana, que ficam localizadas na membrana plasmática, na membrana celular. Vai sintetizar proteínas que vão para vesículas, são secretadas em vesículas. Lembra que a gente comentou na aula passada? A gente vai comentar hoje também um pouco sobre exocitose, endocitose, né? Então, quando as proteínas elas são sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, podem ser armazenadas, né, dentro de vesículas e posteriormente secretadas, né, por todo aquele caminho do retículo endoplasmático ao complexo de Golgi, à membrana celular, ser exportada para fora da célula e levada, né, para onde essa proteína foi feita para realizar sua função. As proteínas também sintetizadas no retículo endoplasmático, ligados à membrana do retículo endoplasmático, também vão para os lisossomos. Tudo bem até aí? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como é realizar então a síntese dessas proteínas dentro do ribossomo, tá? Então aqui nós temos um ribossomo, então nós temos uma subunidade pequena, uma subunidade grande e essas três moléculas aqui de tRNA. Aqui, novamente, a mesma estrutura do que foi mostrado em cima, de uma forma esquemática do ribossomo, uma subunidade grande, uma subunidade pequena, né? Esses três sítios do tRNA. Então, o sítio A é o sítio de ligação do aminoácido, o sítio P é o sítio de ligação já da forma, né, da formação do peptídeo. Vocês sabem o que é um peptídeo? Uma proteína, quando ela é sintetizada pela ligação de aminoácidos, correto?
Então, pequeno número de ligação desses aminoácidos a gente chama de peptídeo. Proteína, a gente vai chamar a proteína quando ela já está toda formada. E o peptídeo são partes dessa sequência da proteína. Então, uma parte da sequência da minha proteína a gente chama de peptídeo, tá? Então, aqui vai sendo ligado, então, o peptídeo. E aqui, o sítio E, que é o que? O sítio de saída, tá, do tRNA, para posterior ligação liberação, na verdade, da proteína. Então, aqui mostrando um esquema, né, o ribossomo, uma molécula de RNA mensageiro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Lembro? Na primeira aula eu cheguei a comentar sobre isso. Lá dentro do núcleo celular a gente tem, né, nossas moléculas de DNA, onde o DNA é transcrito por uma molécula de RNA mensageiro, e é o RNA mensageiro que vai para o citoplasma da célula, onde ele se liga ao ribossomo para ser transcrito pelo RNA, pelo tRNA, que vai então trazer, ó, um aminoácido, né, para o sítio A, vai passar, né, o aminoácido, a cadeia peptídica, para o sítio P, e aqui vai ser então o sítio de saída. Então, olhando, né, analisando como esse ciclo ocorre, né, cada subunidade desse sítio, a gente tem aqui esse esquema. Então, aqui nós temos o ribossomo, tá, com molécula de RNA mensageiro, dando a informação os aminoácidos que vão, né, ser transcritos aqui, vão ser transportados, desculpa, ser feita a translação, que a gente chama. A transcrição é feita lá no núcleo, né, que é do DNA para RNA, e aqui é feita a translação, né, que é a leitura do mRNA pelo tRNA. Então, o tRNA traz o aminoácido, que vai ligar aqui a molécula de RNA, e passar então para esse outro sítio, onde é formado a cadeia polipeptídica. Então, para isso, né, ao entrar, né, um tRNA com a presença do aminoácido, é necessário a hidrólise do GTP. Então, é o mesmo esquema, assim como a gente comentou de ATP, a hidrólise do ATP fornece energia, as moléculas, a GTP é a mesma coisa, a única diferença está na letrinha G e A. A é adenina, né, trifosfato, G, guanina, trifosfato, tá? Então, eu preciso a energia de GTP para quê? Para que ocorra, então, a entrada, né, desse tRNA trazendo o aminoácido. Então, o que acontece posteriormente? É a cadeia polipeptídica que está sendo formada, que fica aqui no sítio P, né? Ela vai ser então conectada a esse novo aminoácido que foi inserido a cadeia, formando então, né, a ligação peptídica. E agora, por uma outra molécula de GTP, essa cadeia com a polipeptídica, ela sai então do sítio A para o sítio P, que é onde fica a cadeia polipeptídica ligada ao tRNA. E o tRNA que estava aqui, o que acontece? Ele vai para o sítio E, que é o sítio de saída. Tá? E esse ciclo vai acontecendo até formar a cadeia, né? Até fazer toda a translação do RNA mensageiro e formar a proteína, né? Sintetizar a proteína. Depois a gente vai ver um videozinho sobre isso, que eu acho que vai esclarecer melhor. Bom, então aqui mais uma vez, né, o ribossomo. A partir do momento que tem o término, né, que fez toda a translação do mRNA e acabou de
sintetizar, né, toda aquela cadeia polipeptídica, a entrada então num fator de liberação, tá, aquele sítio A, para quê? Para liberar, né, agora o tRNA, liberar o polipeptídeo, né, que é a proteína livre dentro do retículo endoplasmático ou livre no citoplasma, é depender se é o ribossomo livre ou o ribossomo ligado ao retículo endoplasmático. E as subunidades do ribossomo, né, esse fator de liberação do mRNA, então eles são, né, desfeitos, soltos dentro da célula, né, e vão ser direcionados ou ficar o ribossomo solto para uma nova, quando ocorrer uma nova entrada de um mRNA, para eles se unirem e fazer todo esse processo de síntese proteica novamente, tá? Estou aqui mostrando essas subunidades, a partir do momento que você tem a presença de uma molécula de mRNA, as subunidades ribossomais, elas se juntam junto com a molécula de mRNA, fazendo então a síntese proteica, a partir do momento que a entrada do fator de liberação libera a proteína para o meio, né, e essas subunidades também, né, se desligam do ribossomo. E aqui é uma micrografia eletrônica mostrando isso daqui, que é as subunidades do ribossomo juntas e o mRNA ligado aos ribossomos. Então, esse aí é um exemplo de uma cadeia polirribossomal, que são vários ribossomos juntos para fazer a síntese de uma única proteína. Então, partindo lá do início, aqui nós temos o núcleo da célula. No núcleo da célula a gente tem a molécula de DNA, que vai ser transcrita por uma molécula de mRNA, né? Lembrando que esse RNA, inicialmente, ele é formado por umas regiões chamadas exons e introns, né? Que o que codifica realmente a proteína é a região dos exons. Então, esses introns, eles são, né, clivados da molécula, saindo somente toda a região exon, né, do mRNA, do núcleo celular para o citoplasma da célula. A partir desse momento, o mRNA vai se juntar com as subunidades do polirribossomo, né, subunidade pequena e subunidade grande, né, com os 3 sítios, para que ocorra, então, chegada do tRNA com aminoácido, forme a cadeia polipeptídica, né, e posteriormente a saída, né, desse tRNA. Então aqui está mostrando a proteína aminocil-tRNA, que é a que carrega, né, o tRNA ligado à molécula de aminoácido até a subunidade A, o sítio A do ribossomo, para que ocorra então a translação da molécula de mRNA e a síntese da proteína. Então, a translação e a tradução, né, da proteína. Então, mais uma vez, nós temos o ribossomo. E aqui, como vocês podem ver, né, nós temos o que a gente chama de sinal peptídeo. Esse sinal peptídeo, quando há a presença desse sinal peptídeo, é o que é importante para que se ligue a membrana do retículo endoplasmático, o ribossomo, e assim a translação possa ocorrer com os ribossomos ligados à membrana do retículo endoplasmático e a síntese da proteína e até a liberação dessa proteína para o interior do retículo endoplasmático. Após o término da translação, liberação da proteína no interior do retículo endoplasmático, é liberado o RNA
e as subunidades ribossomáticas. Então, essa hipótese, né, do sinal peptídeo, ela se deu em 1970. Então, ela é relativamente recente, né? Então, para que essa sequência sinal, né, sinal peptídeo no ribossomo, é necessário uma proteína, uma partícula, de reconhecimento de sinal. Essa partícula de reconhecimento de sinal é a partícula que reconhece o peptídeo sinal. E um receptor na membrana do retículo endoplasmático para conectar, né, interagir com a partícula reconhecedora de sinal. Então é necessário uma sequência sinal, né, a região peptídeo sinal, uma partícula reconhecedora do sinal e um receptor na membrana para ligar essa partícula reconhecedora de sinal. A partir do momento, então, que tem todo esse conjunto, o ribossomo vai interagir com a membrana do retículo endoplasmático. O peptídeo sinal, ele vai ficar interagido aqui com a membrana, né, do retículo endoplasmático, que a gente chama dessa proteína trocadora, tá, que também é presente aqui na membrana do retículo endoplasmático. E assim, a síntese da proteína ela vai sendo realizada aqui, até a finalização, a liberação da proteína para dentro do retículo endoplasmático, né, a clivagem desse peptídeo sinal e a liberação das subunidades do ribossomo no citoplasma. Daí, tudo bem? A gente está indo no passo a passo, tá, de como o ribossomo liga, né, a membrana do retículo endoplasmático e leva à síntese da proteína. Aqui é um exemplo de uma síntese, né, de proteína que vai manter, tá vendo, ligada à membrana do retículo endoplasmático. Então a gente tem os ribossomos, a partícula reconhecedora de sinal e aqui o sinal peptídeo. Então, a partícula reconhecedora de sinal vai reconhecer o sinal peptídeo no ribossomo. Com isso, aqui também se postula, né, tem um ponto de interrogação aqui pequenininho que não está dando para ver direito, que também tem um receptor na membrana para o RNA ligar, tá? Então, esse é o esquema aqui. Então, esse ribossomo, né, o RNA liga essa receptor na membrana. Na verdade, aqui é uma postulação, tem um ponto de interrogação. A partícula reconhecedora de sinal se liga ao receptor na membrana do retículo endoplasmático, ao receptor a essa partícula de reconhecimento de sinal. Como vocês podem ver, esse receptor tem uma subunidade, que a gente chama subunidade alfa, e uma subunidade beta. Então, é a subunidade alfa que se liga nessa partícula reconhecedora de sinal. Aqui é uma proteína, a proteína trocadora, onde aqui vai ser inserida então essa região, né, do peptídeo sinal. Vai ser realizada a síntese da proteína. Quando terminar aqui, como essa aqui é uma síntese de uma proteína que vai ficar na membrana do retículo endoplasmático, ela vai, né, essa proteína vai passando através dessa proteína trocadora, vindo aqui para a membrana, né, do retículo endoplasmático. A partir do momento que se termina a síntese, ela se mantém na membrana do retículo endoplasmático e o ribossomo é liberado para o citoplasma. Tudo bem?
Então, isso aqui, novamente, é o mesmo esquema mostrado anteriormente, mostrando só todas as subunidades responsáveis, né? Então, o que é necessário? Um sinal peptídeo, uma partícula reconhecedora de sinal, um receptor na membrana para reconhecer essa partícula reconhecedora de sinal e uma proteína trocadora na membrana para permitir essa síntese do peptídeo aqui e deixar a proteína ou na membrana do retículo endoplasmático ou liberar para o lúmen do retículo endoplasmático. Então, para que ocorra, né, posterior liberação da proteína para dentro do retículo endoplasmático, aqui nós temos, então, a proteína, né, com o sinal peptídeo, mostrado aqui em vermelho. Então, esse sinal peptídeo, ele se liga, né, a essa proteína trocadora, né, o translocador. A proteína vai sendo, então, sintetizada. Ao terminar a síntese da proteína, a ação dessa peptidase do sinal, que é uma proteína também, aqui, né, esquematizada em amarelinho, que vai fazer o peptidase. Normalmente, quando essas proteínas elas terminam com ASE, ela é uma enzima, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai clivar o peptídeo sinal da proteína, liberando a proteína para dentro do retículo endoplasmático, liberando dessa região do peptídeo sinal. A proteína já foi sintetizada, ela não precisa mais dessa região do peptídeo sinal aqui, então ela é clivada por essa peptidase do sinal, do peptídeo sinal. Bom? Então, né, voltando a esse esquema onde a gente mostrou a síntese de uma proteína, onde a proteína ela vai continuar na membrana, como é que isso acontece, né, para que a proteína continue na membrana do retículo endoplasmático? Então, a gente tem essas duas formas. Uma forma onde, além de eu ter o meu peptídeo sinal, eu tenho aqui essa presença do sinal, um sinal de encaixe. O que é esse sinal de encaixe? Então, a gente tem o peptídeo sinal, que vai, né, ser reconhecido lá na membrana do retículo endoplasmático, se ligar à proteína translocadora, a síntese proteica vai acontecer e esse peptídeo sinal, esse sinal de encaixe, ele vai se encaixar também na proteína translocadora. A partir do momento que esse sinal de encaixe se liga, né, essa proteína translocadora, a proteína é liberada dessa proteína, a proteína sintetizada é liberada da proteína translocadora e, como vocês podem ver, esse sinal de encaixe, né, ele continua ali na membrana para manter a proteína na membrana. A peptidase sinal do peptídeo sinal, né, atua clivando o sinal peptídeo, mantendo então a proteína na membrana do retículo endoplasmático. Tá? Então, essa é uma forma de sintetizar uma proteína que vai ter função na membrana do próprio retículo endoplasmático. Então, ela vai ficar na membrana do retículo endoplasmático e realizar, né, ser uma dessas proteínas que vão permitir passagem de moléculas entre a membrana do retículo endoplasmático para dentro e para fora do retículo endoplasmático. Há uma outra forma também dessa membrana, dessa proteína ser sintetizada e ser mantida na membrana do retículo endoplasmático na ausência do sinal de encaixe. Nesse
sistema, o que a gente tem é um sinal peptídeo localizado, como vocês podem ver, não é mais na região, né, terminal da sequência do aminoácido. Ela está no meio da sequência do aminoácido. Então, essa região peptídeo-sinal, ela vai ligar, mais uma vez, né, a proteína translocadora. E aqui ela vai ser liberada da proteína translocadora, mas o peptídeo-sinal agora, ele não é clivado da proteína. Então, ele mantém. Por que ele não é clivado? Nós temos regiões, né, da proteína aqui e do outro lado também dessa peptídeo-sinal. Então, ela se mantém, né, ligado à membrana plasmática, aqui a membrana do retículo endoplasmático, né? Então, isso também é uma outra forma de sintetizar uma proteína que vai se manter ligada à membrana do retículo endoplasmático. E aqui é um esquema um pouco diferente do que a gente mostrou no primeiro aqui. Aqui vocês podem observar que a região sinal peptídeo, ela está bem no N terminal aqui da proteína. Nesse caso, é quando tem uma integração de uma proteína, a membrana com dupla passagem, onde eu tenho o meu peptídeo sinal no meio, não está mais na região do N terminal da proteína, né? Está no meio da sequência de aminoácido. E também há a presença do quê? Do sinal de encaixe, né? Então, a proteína, o peptídeo sinal é reconhecida, né, lá na membrana do retículo endoplasmático, se liga à proteína translocadora. A região de encaixe, né, que é uma região que para, né, a proteína aqui, ela mantém, então ela é ligada aqui à membrana, a proteína translocadora libera, então, né, se desloca e mantém, então, a proteína ligada à membrana do retículo endoplasmático, seja pelo sinal peptídeo, pelo sinal de encaixe, permitindo uma dupla, né, passagem. Então, uma integração de uma proteína membrana de dupla passagem. E esse aqui é uma membrana, é uma proteína ligada, né, de membrana de múltipla passagem. O que a gente tem aqui? Vários sinais peptídeos, né, ao longo da sequência do aminoácido e também vários sinais de encaixe. Então, aqui tem uma sequência, né, inteira da proteína, mostrando como é que seria ela toda retinha, né? Então, tem uma região peptídeo-sinal, uma região de encaixe, né, que é a região que para, peptídeo-sinal, encaixe. E dessa forma, né, ela vai interagindo com a membrana, tanto o peptídeo-sinal quanto a região de encaixe, formando uma proteína de membrana de múltipla passagem. A proteína de encaixe é para encaixar duas proteínas? Esse nome, essa região de encaixe, ela pode ser ou chamada região de encaixe ou uma região que para, né, que eles chamam de stop region, que é uma região também responsável por parar. Então, a proteína, conforme ela vai passando, né, interage com a membrana, a proteína vai passando, né, toda a sequência dela, quando chega nessa região aqui, ela para aqui, novamente. Aí, como tem uma continuação da sequência para cá, aqui é uma região que inicia, né, que liga a membrana porque tem lá um receptor, e essa aqui é a região que para novamente ali na membrana, tá?
Bom, aqui a gente vai falar de alguns oligosacarídeos, a importância desses oligosacarídeos para quê? Quando a proteína, né, ela é liberada aqui para dentro do retículo endoplasmático, esses oligosacarídeos se interagem com essa proteína. Bom, então a gente tem moléculas de glicose, manose e N-acetilglicosamina. Então, esses oligosacarídeos, né, seja a glicose, a manose e a acetilglicosamina, mostrando aqui glicose, manose e a acetilglicosamina, é uma cadeia, né, um oligosacarídeo que vai interagir, tá, com o resíduo da proteína, que é a asparagina, tá, lá da proteína, para realizando uma função, que uma das funções definidas para esse oligosacarídeo ligar, né, a proteína, é auxiliar no enovelamento dessa proteína. Então, para que isso aconteça, né, essas moléculas de oligosacarídeos, elas são ligadas, algumas aqui, como, por exemplo, o uracil, né, fosfato, né, uma citosina, uma guanina, onde essas moléculas elas se ligam, né, a fosfatos, passam através, né, dessa dolicol, que é uma molécula lipídica. Então elas se ligam, né, através do fosfato para essa dolicol pelo meio externo, passando, né, permitindo a passagem das mesmas para o meio interno, né, ligando esse dolicol. Então é a formação, né, desse oligosacarídeo, que é N-acetilglicosamina, a manose e a glicose, todas elas juntas, né, junto com o fosfato. E a partir do momento que toda a proteína ela é sintetizada, né, essa enzima oligosacariltransferase vai fazer o quê? Clivar, né, vai transferir o oligosacarídeo, né, da cadeia de fosfato para uma asparagina ligada aqui, presente na sequência da proteína. Então, a importância da presença, né, quando eles detectaram esses oligosacarídeos ligando, né, a asparagina na proteína, vamos ver o porquê que esses oligosacarídeos se ligam à proteína. Então, uma das importâncias é ajudar no enovelamento proteico. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, como a gente falou do retículo endoplasmático rugoso, a síntese de proteína, eu vou passar um videozinho, que ele é rápido. Vamos ver se vai funcionar, acredito que sim. Para vocês verem, então, como é essa síntese da proteína, toda esquematizada no vídeo. Tá dando para ver? Não, né? Acho que dá para ver, sim.
Então, o que ele mostrou antes foi uma molécula de DNA e agora sendo transcrita, tá, para uma molécula de mRNA. Ao molécula de mRNA ser transcrita, então ela é liberada do núcleo celular para dentro do citoplasma. E agora, ó, com as subunidades do ribossomo, tá vendo? Uma subunidade. Agora a chegada do tRNA, né, que vai codificar, né, vai fazer a translação da molécula de mRNA em proteína. A subunidade grande, né, do ribossomo chegando. Aí agora o tRNA chegando com os aminoácidos. Aí, esses em verdinho são os aminoácidos. Então aí tem uma substância que, né, que vai formando a cadeia polipeptídica e agora o tRNA, lembra aquele sinal de saída, sai do ribossomo. Uma nova molécula de tRNA chega, trazendo o aminoácido, formando assim a cadeia polipeptídica. E aí com isso, ó, tá vendo? Tá tendo a formação dessa cadeia polipeptídica. Conforme chega um tRNA com aminoácido, forma e um outro tRNA sai. E no final, nessa T, vai acontecer. Parou? Ah, acabou. Né? Então, no final da formação da cadeia, tal proteína é liberada no retículo e as subunidades se desfazem. Bom, então até alguma dúvida? Essa parte da síntese de proteína pelo retículo endoplasmático? Bom, isso aqui eu vou falar de uma forma também bem resumida, só para também não deixar passar tão em branco. O retículo endoplasmático liso, como falei anteriormente, no início da aula, o retículo endoplasmático liso ele é responsável por sintetizar lipídios. Primeiramente, uma coisa interessante da síntese de lipídios é que os lipídios eles são sintetizados, né, na membrana do retículo endoplasmático liso, mais voltados para o citoplasma da célula, tá? Para a região citoplasmática. Bom, então, aqui está mostrando, né, uma molécula de ácido graxo ligada, né, a uma proteína, sendo carreada até a membrana do retículo endoplasmático liso. Na presença dessas duas moléculas, né, de ácido graxo, o que acontece agora é a ação de uma enzima chamada cotransferase, que vai fazer com que ocorra a interação que a gente chama de uma coenzima A. Coenzima A é uma molécula grande, tá? Então, através dessa enzima, essa coenzima A vai se ligar aos ácidos graxos. Nós temos também no interior da célula, né, o glicerol 3-fosfato, onde essa aciltransferase vai fazer o que agora? Vai liberar
né, a coenzima A e vai ligar a glicerol fosfato aos ácidos graxos. E com isso vai formar o que a gente chama de ácido fosfatídico. Agora, com a ação de uma fosfatase vai fazer o quê? Vai levar a liberação desse fosfato ligado ao glicerol 3-fosfato, tá? Glicerol, né, no carbono 3-fosfato. Vai liberar, né, através dessa fosfatase o fosfato, formando agora o que se chama de acilglicerol. E agora, com a ação dessa enzima colina fosfotransferase, há a interação da colina ao diacilglicerol, formando a fosfatidilcolina. Então, essa é a síntese, né, do lipídio fosfatidilcolina na membrana do retículo endoplasmático liso, né, voltado para o citoplasma. Então, fosfatidilcolina, vocês viram, né, na aula de membrana, é um dos lipídios encontrados na membrana. Ok? Agora voltando, né, ao mesmo tempo revisando um pouquinho do que eu dei rapidamente na aula passada e para entrar dentro da função, né, lembra quando eu falei anteriormente do retículo endoplasmático, quando ele produz, sintetiza proteínas que vão para dentro de vesículas, essas vesículas elas são carreadas do retículo endoplasmático, né, para o complexo de Golgi e para a membrana plasmática, podendo ser assim exportado, né, para o exterior da célula. Bom, então a ter a formação dessas vesículas no retículo endoplasmático, com a presença de proteínas no interior dessas vesículas, elas passam, né, pelo complexo de Golgi, através do complexo de Golgi, indo então para a membrana da plasmática. Então, essas vesículas, quando elas então nesse sentido, né, está levando a liberação daquilo que foi sintetizado. Então, nesse sentido a gente chama de exocitose, né, que é quando ocorre a liberação, né, as vesículas elas interagem com a membrana plasmática, liberando o seu produto para o exterior da célula, né, as partículas para o exterior da célula, que a gente chama de exocitose. Já no processo contrário, quando essas partículas, né, são englobadas então pela membrana plasmática, elas são englobadas, também formando essas vesículas que vão, né, para endossomos e lisossomos, ou retornam, né, para o complexo de Golgi. Então, esse processo do englobamento dessas partículas para dentro da célula a gente chama de endocitose. Para dentro das vesículas, para o interior celular. Tá? E como a gente viu, né, na aula passada, quando o sentido dessas vesículas, né, para que essas vesículas elas, sejam liberadas pelo retículo endoplasmático e indo em direção ao complexo de Golgi, essas vesículas elas são revestidas, né, elas são cobertas por proteínas, que aqui no caso se denomina proteína COP2. Então, com isso, a formação dessas vesículas, essas proteínas ajudam, né, cobrem essas vesículas, ajudam na formação dela. Após essa vesícula ser formada e se direcionar, né, ao complexo de Golgi, essas proteínas que a coberta, na verdade, posterior à formação da vesícula, elas se desligam novamente, voltando para a membrana para continuar tendo essa função, né, de ajudar a formação dessas vesículas, da formação das vesículas. Já quando a formação dessas vesículas
né, no complexo de Golgi, na direção seja entre o complexo de Golgi, seja retornando para o retículo endoplasmático, essas proteínas são revestidas, né, pela proteína chamada COP1. E as vesículas que são formadas na membrana plasmática, sendo direcionadas para o interior, né, seja para o complexo de Golgi, seja para os endossomos, essas vesículas elas são revestidas pela proteína chamada clatrina. Bom, então, COP2, quando é o sentido do retículo endoplasmático do complexo de Golgi. COP1, tanto entre, né, o complexo de Golgi quanto retornando para o retículo endoplasmático. E clatrina, quando é da membrana plasmática, o complexo de Golgi. Bom, outra coisa que nós vimos também é que além, né, aqui na membrana plasmática, além de você ter a clatrina, né, responsável por envolver essa vesícula, para ajudar na formação das vesículas, temos também uma proteína chamada adaptadora, né, ou adaptina, que esse complexo clatrina mais adaptina vai então ajudar, né, na formação dessas vesículas para que elas sejam liberadas para o meio, né, do citoplasma. E outra coisa importante também é que tem que ter o quê? Essas vesículas, elas carregam partículas dentro dessas vesículas. Então é importante a presença também de receptores, né, na membrana dessas vesículas, para que seja ligado essas moléculas, esses cargos, esses receptores, né, com esse complexo proteico, clatrina mais adaptina, ajuda a formação da vesícula, né, e essa vesícula então ela é liberada da membrana para o interior da célula. E uma outra proteína que eu falei na aula passada que ajuda essa liberação da vesícula é a dinamina, tá? Que é uma proteína também presente aqui na membrana que vai ajudar, né, a separação, a clivagem dessa vesícula no interior da célula, né, separando da membrana. Como falei anteriormente, após essa vesícula ter sido formada, todas essas proteínas que revestem a vesícula, elas são liberadas novamente para o meio, né, para serem ligadas novamente à membrana e fazer todo esse processo, né, de endocitose. Bom? Bom, outras moléculas importantes para estarem fazendo isso, né? Então nós temos uma molécula SAR1 que é ligada a GTP. E por que ela é importante? Ela é importante para poder fazer, né, a ligação desses cargos, das moléculas, à membrana, tá, da vesícula. Após ter então a ligação, né, de todas essas moléculas ligadas ao GTP, também vão ajudar, né, a ter a formação desse cobertor, né, desse envolvimento da vesícula, agora, né, por COP2, e posterior à hidrólise desse GTP, né, e após a formação de todas essas substâncias COP2
junto, né, com a SEC1331 envolvendo a vesícula e auxiliando na formação da vesícula, vai mais uma vez, né, permitir então que essa vesícula seja formada e liberada para membrana, para o citoplasma, né, da célula. Então é importante essas moléculas ligadas ao GTP para que haja a interação com a membrana, né, desses revestimentos da COP2, para poder revestir a vesícula, ajudar a formação da vesícula para que ela seja liberada da membrana. E se tratando, né, de uma proteína, como a gente falou, né, durante a aula toda, na síntese de proteína realizada pelos ribossomos no retículo endoplasmático, né, esses ribossomos estão ligados ao retículo endoplasmático, sintetizam a proteína e liberam a proteína para dentro do retículo endoplasmático, vão ter proteínas que também vão ter função dentro do retículo endoplasmático, então são residentes ali dentro do retículo endoplasmático, e vão ter proteínas que, lembram, elas vão ser carreadas através de vesículas, dentro de vesículas, né, para o exterior da célula. Então, para essas proteínas que não são residentes no interior da célula, também há um receptor para essas proteínas. Então, a partir do momento que há um receptor nessa membrana do retículo endoplasmático, ligando a proteína, né, essas vesículas, então, elas são formadas, né, com todo aquele auxílio daquelas moléculas ligadas ao GTP e ligadas a COP2, para poder levar o revestimento da vesícula e a formação da vesícula e posterior liberação da vesícula. Então é necessário, né, um receptor para essas proteínas não residentes no retículo endoplasmático, para que essas proteínas fiquem dentro dessa vesícula. Após essa vesícula então ser formada com auxílio dessas moléculas, né, do SAR1 e da COP2, então essa vesícula ela pode ser carreada agora, né, do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Então, além dessas moléculas, né, como a gente já falou, do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, o que a gente tem de revestimento? Qual é a proteína? COP2, né? Revestindo essa vesícula. O que se tem também na membrana dessas vesículas são esses pares SNARI, tá? Que vão permitir com que, vão auxiliar com que essa vesícula interaja agora aqui com a membrana do complexo de Golgi, né? Para liberar então, aqui para o complexo de Golgi, essas vesículas serem carreadas através do complexo de Golgi. Então, no sentido retículo endoplasmático complexo de Golgi, essas vesículas são revestidas pelo COP2. No sentido contrário, do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático, são revestidos por quem? COP1. E também tem a presença desse complexo, desses pares SNARIs, para que a vesícula pode chegar no retículo endoplasmático, interage com o retículo endoplasmático e possa liberar, né, seus produtos aqui dentro. Tem uma tradução disso, né? Não. Português não. Bom, provavelmente, eu não sei, mas provavelmente é uma sigla onde essas letras vão ter. Eu não sei agora. Bom, e outra região importante que eles encontraram, né, é a presença, né, quando vão carrear proteínas, aqueles receptores de proteína, né, são uma das
proteína, uma das regiões, né, presentes nessas proteínas, na proteína é uma região que a gente chama de peptídeo chamado KDEL. KDEL é a letrinha de cada aminoácido, né? Porque o aminoácido ele pode ser representado ou por uma única letra ou por 3 letras, né? Não sei se vocês já viram sobre aminoácido, sobre proteína, né? Se vocês ainda não viram, vocês provavelmente vão ver em bioquímica, tá? A gente tem 20 aminoácidos dentro do organismo e são esses aminoácidos que vão formar a proteína. Então, esses aqui, no caso, lisina, aspartato, glutamato e leucina. Então, também foi encontrada a presença, né, desses receptores aqui na membrana para que haja a interação da proteína, né, com essa região, principalmente KDEL, né, essa sequência desses aminoácidos, para interagir com esse receptor. Para quê? Para que assim a proteína seja também transportada, né, dentro das vesículas, seja no sentido complexo de Golgi por retículo endoplasmático rugoso, seja no sentido retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi. E aqui mostrando a mesma coisa, né? Revestimento sendo feito pelo COP2 e aqui o revestimento sendo feito pelo COP1. Bom, até aí, tudo bem? Conseguiram entender então esse processo de endocitose, exocitose, essas proteínas que revestem as vesículas? Eu vou só então passar um videozinho rápido falando um pouquinho de endocitose e exocitose. Vocês verem esses mecanismos. Então, vocês estão vendo, né? O exterior da célula e uma partícula no exterior da célula sendo encaminhada para dentro da célula. Nesse processo a gente chama de um processo de endocitose. Então ela está colocando a diferença, né? Se é uma partícula sólida vai ser fagocitose e se é uma partícula líquida vai ser pinocitose. E aí a importância dos receptores na membrana, dessas proteínas de revestimento, né? Os cargos ligando aos receptores, para que ocorra, né? Aqui, ó, como é na membrana plasmática, o revestimento é clatrina. Que vai ajudar na formação, né, da vesícula. Então agora está mostrando o processo contrário, que é da exocitose, né, excretando essas partículas para o meio extracelular. Alguém tem alguma dúvida? Então, ó, na aula de hoje a gente fez a revisão, né, do que a gente viu na aula passada, tá, de transporte de membrana, um pouco de endocitose, exocitose, né, e falamos então do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Então, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Sintetizar proteínas. E a função do retículo endoplasmático liso? Ok. E todo o mecanismo lá da síntese de proteína, vocês conseguiram entender daquela região do peptídeo sinal para interagir com a membrana do retículo endoplasmático? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então por hoje vocês estão liberados. Obrigada.